Apocalipse capítulo 3, versículo 4 diz: Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Para compreender esse versículo, é necessário observar o contexto da carta à igreja de Sardes. Nos versículos anteriores, Jesus declara que aquela igreja possuía fama de estar viva, mas, na realidade, estava morta espiritualmente. Entretanto, em meio à decadência espiritual, Cristo revela que ainda existia um remanescente fiel. Esse detalhe é extremamente importante. Deus nunca fica sem testemunhas. Mesmo quando a maioria abandona a fidelidade, o Senhor sempre preserva um povo que permanece firme. A expressão "não contaminaram as suas vestiduras" é simbólica. Nas Escrituras, as vestes representam a condição espiritual e moral do cristão. Contaminar as vestes significa permitir que o pecado, a falsa religiosidade e a influência do mundo comprometam a comunhão com Deus. E esta verdade se conecta diretamente com Isaías capítulo 1, versículo 18. Veja só o que diz a palavra de Deus. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã branca. Perceba que Deus é quem purifica o pecador. No Novo Testamento, essa purificação acontece por meio da obra de Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 está escrito: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, as vestes brancas não representam mérito humano. Elas representam a santificação produzida pela graça de Deus na vida daquele que permanece em Cristo. Jesus continua dizendo: Comigo andarão de branco. No livro de Apocalipse, as vestes brancas simbolizam pureza, vitória e glorificação. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, lemos: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe que as vestes são embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Isso demonstra que a salvação é resultado da obra redentora de Jesus Cristo. Quando Cristo afirma porque são dignas, ele não está ensinando salvação pelas obras, não. A ideia é que os verdadeiros salvos vivem de maneira compatível com a vocação que receberam. Paulo confirma isso em Efésios capítulo 4, versículo 1, dizendo: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A mensagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 4, continua extremamente atual. Mesmo em tempos de frieza espiritual, Deus conhece aqueles que permanecem fiéis. Cristo honra os que perseveram em santidade, em obediência e em fidelidade à sua palavra. Que nós façamos parte desse remanescente fiel, aguardando com perseverança o glorioso dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.